Atenção ouvintes para o top de 5 segundos. Atenção ouvintes, nas cidades e nas comunidades rurais. Está começando agora o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Um programa feito para o Espírito, com a verdade que fere, o amor que redime e o Evangelho de Jesus Cristo que salva. Inspiração, edificação, compromisso com o ouvinte e a experiência de quem há 2 décadas tem compartilhado as bênçãos de Deus com uma região de audiência. Está no ar, Voz Evangélica da Igreja de Cristo, um culto em seu lar, uma bênção em sua vida. Se não somos bastante para muitos enfrentar. Web Rádio Voz Evangélica. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. A rádio do povo de Deus. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. A sintonia da bênção. Web Rádio Voz Evangélica. Tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Graça e paz, povo de Deus. O programa Voz Evangélica continua. Para nós é um motivo de alegria estarmos juntos uma vez mais para bendizer e celebrar o Senhor. Você percebeu que nós estamos passando alguns vídeos, alguns clipes, hinos de louvor a Deus. E durante esses dias nós temos ministrado na palavra de Deus, nas cartas de Apocalipse, né? Cada uma das cartas. Nós ouvimos já de Éfeso, ouvimos também outras cartas, a carta de Esmirna, e que o Senhor continue falando ao seu coração através dessas reflexões. Muito obrigado pelos comentários que vocês têm deixado, a interação, né? Interagindo uns com os outros. Pode deixar aí o seu pedido de oração, que nós lemos os pedidos e apresentamos a Deus cada um deles, tá bom? Fiquem na graça, na paz de Jesus, não perca a palavra, os louvores, tá bom? Eu tenho certeza que você só tem a ganhar. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilha a palavra de Deus, para que outras famílias também sejam abençoadas com as ministrações, com os louvores, em nome de Jesus. Está em tuas mãos, tens todo o poder, nenhuma folha cai ao chão sem o teu querer. Tens o controle de tudo, sabes o tempo de agir, até o ar que eu respiro vem de ti. Não
não falha. Ontem, hoje, eternamente, és o mesmo Deus, és o mesmo Deus. Não muda, não falha. Ontem, hoje, eternamente, és o mesmo Deus, és o mesmo Deus, que cura, restaura, libertou minha alma da vida a quem já morreu. És o mesmo Deus, que cura, restaura, libertou minha alma da vida a quem já morreu. És o mesmo Tudo está em tuas mãos, tens todo o poder. Nenhuma folha cai ao chão sem o teu querer. Tens o controle de tudo, sabes o tempo de agir. Até o ar que eu respiro vem de ti. não muda, não falha. Ontem, hoje, eternamente, és o mesmo Deus, és o mesmo Deus. Não muda, não falha. Ontem, hoje, eternamente, és o mesmo Deus, és o mesmo Deus, que cura, restaura, libertou minha alma da vida a quem já morreu. És o mesmo Deus, que cura, restaura, libertou minha alma da vida a quem já morreu. És o mesmo Nosso Deus nunca mudou, nunca mudará. Ele é o mesmo, nunca falhará. Operou no passado e não deixou de operar. Nosso Deus nunca mudou, nunca mudará. Ele é o mesmo, nunca falhará. Operou no passado e não deixou de operar.
Para o mundo em conflito e desespero, Voz Evangélica apresenta a mensagem divina que desperta os corações adormecidos e sem esperança. Versículo 12, onde nós iremos trabalhar sobre o perigo da falta de vigilância. Perigo da falta de vigilância. Jesus Cristo orientou o seu povo que devíamos vigiar em todo o tempo. Jesus chegou a dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, é uma carta relativamente pequena, do 12 ao 17. Vamos trabalhar aí a carta da igreja em Pérgamo. Você que está com a sua Bíblia, seja ela física, seja ela online, seja ela no celular, acompanhe conosco a nossa reflexão de hoje. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilados diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Pai, a sua palavra ela é atuante, ela é viva, ela é eficaz. Apresentamos diante de ti a vida dos ouvintes, ó Deus, deste culto, os participantes desse culto, mesmo à distância. Vidas sejam tocadas, vidas sejam transformadas com o poder que há na sua palavra. Eu não sei como se encontra cada ouvinte, a necessidade da advertência, a necessidade da confrontação diante da sua palavra, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Vidas, ó Deus, adquiram não apenas conhecimento, mas adquiram sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, como eu pretendo trabalhar sobre o perigo da falta de vigilância, eu quero fazer como eu fiz nas demais reflexões, dar um contexto da cidade de Pérgamo. Há três dicas, orientações a respeito do contexto da cidade de Pérgamo. A primeira orientação que vale ressaltar sobre o contexto é que a cidade de Pérgamo ela ficou conhecida como a cidade devota a César Augusto. Exato. Todas as cidades de Roma, elas tinham a devoção ao César, quando eles se declararam deuses sobre a terra. Mas uma vez por ano, as cidades da Ásia Menor, as cidades dominadas por Roma, faziam um culto, celebrando a César Augusto, dizendo que César Augusto é o Senhor de toda a terra. Só que a diferença de Pérgamo é que ela fazia isso todos os dias. Pérgamo tinha uma idolatria ferrenha, diária, fiel, uma fidelidade para com o César, em dizer que ele era o Senhor de toda a terra, era Deus sobre a terra, o César Augusto. A segunda observação do contexto histórico da cidade de Pérgamo é que Pérgamo ela construiu um dos maiores templos dedicado a Zeus. Lembrando que Zeus, para os gregos, ele era o líder dos deuses. E ele, com certeza, ele era adorado na cidade de Pérgamo,
uma cidade extremamente idólatra, devotada aos deuses pagãos da época. E a terceira observação do contexto histórico da cidade de Pérgamo é que lá existia um deus particular, era um deus que foi descoberto naquela cidade, chamado Esculápio. Esculápio era o deus da cura. O símbolo desse deus era uma serpente. Até hoje, na vestimenta dos médicos, existe o desenho das cobras. Aquele desenho das cobras nos jalecos, né, dos médicos, pode ter certeza que veio de Pérgamo, aonde eles cultuavam, adoravam, reverenciavam um deus chamado Esculápio. É o deus da cura, em formato de serpente. Os homens se deitavam no templo, se deitavam no chão, e as cobras do templo passavam por cima desses homens. Segundo eles, essas cobras tinham um poder de cura, tinham um poder restaurador. Então a cidade extremamente entrega à idolatria. Outra observação que eu me lembrei agora da cidade de Pérgamo é o próprio nome, né? Essa cidade ela conseguiu dominar o pergaminho, ela conseguiu tirar de uma planta específica do Oriente para fazer livros, para escrever livros, inclusive muito permanente, né? Durava mais. E interessante, é daí que veio também o nome pergaminho, ele herdou da cidade de Pérgamo. Isso são curiosidades muito importantes, olhar o contexto para entender o texto da palavra de Deus. Então é assim que o próprio Jesus se apresenta. Acompanhe comigo o versículo 12. Ele se apresenta dizendo: estas coisas, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós sabemos que as escrituras, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, Cristo, o próprio autor de Hebreus, melhor dizendo, ele vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Então nós entendemos que às vezes nas escrituras, espada, ela diz respeito à própria palavra de Deus. E quando ela diz 2 gumes, é porque ela tem 2 efeitos. Ela tem um efeito positivo e um efeito negativo. O efeito positivo da espada de 2 gumes, aonde ele apresenta a essa igreja, diz respeito à sua autoridade, a autoridade máxima que Cristo tem sobre tudo. Os Césares, eles tinham autoridade da espada, de vida e de morte. Mas quando Jesus se apresentou a essa igreja dizendo: eu tenho a espada afiada de 2 gumes, ele está dizendo àquela igreja: é eu que tenho autoridade sobre todas as coisas, e não esses Césares aí de Araque, né? Esses deuses que os próprios homens intitularam. Essa é a palavra positiva quanto à espada afiada de 2 gumes. O sentido negativo é no sentido de punição. Cristo não é aquele que tem apenas a autoridade da sua palavra, que subsiste para sempre, mas é aquele também que exerce a punição com a espada. Quando ele bem quer, a palavra dele é cumprida. Quando ele bem quer, a palavra dele, ela atinge o coração do homem, seja para quebrantá-lo, no sentido de trazê-lo para si, ou seja, de puni-lo. Sem dúvida, Cristo exerce essa autoridade até hoje. Ele está dizendo àquela igreja de Pérgamo: não se preocupem, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, tanto para abençoar como para castigar. É assim que ele se apresenta a essa igreja que vivia em uma cidade extremamente idólatra, que era Pérgamo. Logo depois disso, ele mostra os elogios para essa igreja. Vamos dizer assim, as virtudes dessa igreja. Ele diz assim: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Há três elogios que Jesus faz a essa igreja, tá? Ele diz: sei que você conserva o meu nome. Conservar o nome de Cristo diz respeito a não colocar em pé de igualdade com César. Sempre que alguém reverenciava o César nos tempos bíblicos, eles diziam: César é o Senhor. Aí dizia: Zeus é o Senhor e César também. Esculápio é o Senhor e César também.
Quando Jesus diz à igreja, eu gosto disso, eu sei que vocês conservaram o meu nome, é que quando eles diziam Cristo é o Senhor, eles não diziam que César é o Senhor. Era uma igreja que conservou o nome de Cristo. Ela não abriu mão disso, mesmo que lhe custasse a própria vida. Por isso que Jesus vai dizer logo em seguida, o segundo elogio, ele diz, e não negou a fé que tem em mim. Ou seja, a igreja permaneceu acreditando que valia a pena ser fiel a Cristo, valia a pena perseverar, valia a pena até colocar a cabeça a prêmio diante da fidelidade. Se preciso fosse morrer, os crentes de Pérgamo, pelo menos uma parte, estavam dispostos a morrer. Quer dizer, aquela igreja conservou o nome de Jesus, aquela igreja foi fiel ao nome de Jesus, mesmo diante de um mártir. É a segunda observação que faço desse elogio, esse mártir. Cristo dá até o nome Antipas. Alguns acreditam que ele era pastor da igreja de Pérgamo. O que aconteceu com esse pastor? Esse pastor foi morto. Ele diz aí, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, a palavra testemunha vem de mártir, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Quer dizer, ela conservou o nome, foi fiel a Cristo, teve um dos seus pastores, provavelmente, mortos por causa da sua fidelidade. Mas há um ponto aqui muito curioso, essa questão de Jesus dizer onde há o trono de Satanás, aonde Satanás habita. Acredita-se que Satanás, ele passeava nas demais cidades. Ele passeava em Éfeso, em Sardes, em Tiatira, em Filadélfia. Ele passeava, mas em Pérgamo ele morava. Já pensou? Satanás com lugar de habitação. Era um inferno morar na cidade de Pérgamo, não era não? Ora, onde Satanás habita. Agora, por que Jesus disse aonde tem o trono de Satanás? O que quer dizer isso? Jesus dizer assim, eu sei que você está aonde tem o trono de Satanás. Alguns entendem que é justamente por causa do Deus Esculápio. Meus irmãos, Satanás é a antiga serpente. Satanás foi quem enganou o primeiro casal da terra e sempre foi se apresentando como a serpente velha, a serpente áspera, disposta a enganar e atacar os cristãos. Então, se naquela cidade tem um templo dedicado a Esculápio, um símbolo da serpente, Satanás se sentia em casa. Ele era adorado na cidade de Pérgamo. Então, quando Jesus disse, a minha fiel testemunha foi morto, aonde Satanás habita, era justamente onde a idolatria reinava, e reinava de uma maneira singular na cidade de Pérgamo. Acredito eu que era justamente esse templo dedicado aí a Esculápios, dedicado a Satanás. Jesus está elogiando essa igreja. Você conservou o meu nome, você foi fiel a mim, mesmo diante de um martírio. Vocês presenciaram a morte do pastor de vocês e permaneceram fiéis. Mas, meus irmãos, apesar dos elogios, essa igreja, ela enfrentou algumas falhas, enfrentou alguns pecados. Cristo é aquele que elogia, chama a atenção e mostra a saída, dá a solução para os pecados da igreja. Acompanhe comigo os pecados dessa igreja. Primeiro está aí no versículo 14. Logo depois que ele elogia, ele dá um diagnóstico, como estava realmente a situação da igreja. Versículo 14 de Apocalipse, capítulo 2. Ele diz, tenho, porém, contra você algumas coisas. Está até no plural, né? Algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. A história de Balaque e a história de Balaão se encontra no livro de Números, capítulo 25, a história de Balaão. Balaão, ele foi sim separado por Deus para ser um profeta, um gentil, né? Para ser um instrumento nas mãos de Deus. Só que Balaão, ele não quis ser esse instrumento. Ele disse algumas profecias, ele disse algumas verdades acerca de Deus, acerca de Israel, que é inegável. Mas ser usado por Deus não é o mesmo que pertencer a Deus, entende? Até Satanás foi usado por Deus para cumprir os propósitos na vida de Jó. Satanás foi usado por Deus para cumprir os propósitos quando foi tentar Jesus no deserto. Então, ser usado por Deus
não é o mesmo que pertencer a Deus, até porque Deus usa quem Ele quer e não deve satisfação a ninguém. Balaão, ele foi um instrumento de Deus para cumprir um determinado propósito, mas ele não pertencia a Deus. Ele emprestou a sua boca a Deus, é indiscutível, mas ele também emprestou sua boca a Satanás. É só você saber como foi que Balaão foi morto. Qual foi o conselho que Balaão deu? Você sabe quando a Bíblia diz doutrina de Balaão? O próprio texto já explica, né? Há duas doutrinas que Balaão ensinou a Balaque para perseguir o povo de Deus. Duas doutrinas. A primeira está aí, finalzinho do versículo 14. Para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos. Balaão sabia que Deus não ia punir Israel. Balaão sabia que Deus ia proteger Israel, ia guardar Israel. Não tinha exército, não tinha praga, não tinha doença. Nada podia contra o povo de Deus. Balaão sabia disso. Balaão chegou a dizer a brilhante frase em que todos nós conhecemos: como amaldiçoar um povo a quem o Deus onipotente abençoou. Como é que você vai desfazer o que Deus fez? Essa frase quem disse foi Balaão. Como amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou? E Balaão sabia que não tinha como derrubar o povo de Deus através de maldições, de guerra, de praga, nada disso. Mas Balaão também sabia de que se o povo de Israel desobedecesse a Deus, Deus puniria aquele povo. Balaão sabia disso. Rapaz, não tem como a gente ir contra o Deus deles, mas contra ele, fazendo eles pecarem, o Deus deles irá castigá-los. Aí sim a gente pode se levantar contra o povo de Deus e destruí-los. Sabe qual era a doutrina de Balaão? Colocar o povo de Deus para pecar. Exatamente. O primeiro conselho de Balaão foi esse: vamos fazer com que eles comam comida sacrificada aos ídolos. O que seria comida sacrificada aos ídolos no tempo de Pérgamo? Era muito simples, irmãos. Todas as feiras livres que havia na época, a maioria delas, eles faziam um culto antes de oferecer as frutas, oferecer os legumes, as carnes. Antes disso, eles faziam um culto. Aí chegava um cristão lá para comprar carne na feira e dizia assim: bota 1 quilo de carne para mim. Aí o indivíduo dizia: rapaz, essa carne aqui a gente veio lá do templo do Deus Esculápio, você vai querer? Aí o cristão dizia: vixe, rapaz, vou querer não, vamos embora. Aí o que Balaão dizia? Não, homem, faz o seguinte, pode comer a carne, pode comer, mesmo sendo sacrificado ali, não tem problema não, coma, pode comer, Deus é contigo, Arão, né? Pode comer. Aí resultado, algumas das pessoas comiam essa carne e Deus chamou a atenção do povo de Deus para não comer comida sacrificada a ídolos. Pelo contrário, observasse se pudesse comer essa carne longe dos ímpios, para que não escandalizasse os ímpios. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Como? Sem perguntar de onde veio. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Mas ao segundo conselho de Balaão, que é pior do que o primeiro, né? Ou então pede igualdade: praticassem a prostituição. Para Balaão, o prazer era o seu Deus. Balaão ensinou à igreja o seguinte: olha, não há nenhum problema em você ter prazer. E tem mais, todo tipo de prazer. Já pensou, irmãos? Balaão aconselhando o povo de Deus a ter uma vida dentro da idolatria e dentro da prostituição. Aí Deus está dizendo: eu sou contra essas duas coisas. Eu sou contra comer coisas sacrificadas a ídolos. Eu também sou contra a prostituição, a relação sexual fora do casamento, vender o seu próprio corpo por dinheiro. Eu sou contra tudo isso. Ter relações sexuais por barganha, né, para adquirir alguma coisa em troca. Aí Deus está dizendo na igreja de Pérgamo: eu sou contra isso. Eu sou contra essa doutrina de Satanás, essa doutrina de Balaão. Eu sou contra tanto comer coisa sacrificada a ídolos, como eu sou contra também a prostituição. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é justo. Ele apresenta-se à sua igreja como um Deus que tem espada de 2 gumes. Ele tanto pode nos abençoar, como ele pode nos punir. E ele diz assim, terceiro pecado da igreja. Lá no finalzinho, já no versículo 15, ele diz: além disso, como se não bastasse ensinar essa doutrina de Balaão, ele diz aí: além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nicolau foi um homem, acredita-se que no primeiro século,
que ensinava o seguinte: vamos experimentar o melhor dos dois. O melhor de Deus, que é perdão, e o melhor do mundo, que é o pecado. A gente peca e pede perdão. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Vamos ter prazer e depois se arrepender. Aí Deus olhou para os nicolaítas, que eram os seguidores de Nicolau, e disse: que conversa é essa? Pecar para se arrepender para pecar? Preste atenção que eu sou um Deus santo. Eu sou contra essa prática pecaminosa, essa prática diabólica. Nós devemos sim usufruir do melhor da terra, mas não no sentido pecaminoso. Ainda está de pé o mandamento que diz: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Está de pé esses mandamentos: não matarás. Todo prazer que um cristão pode sentir na relação sexual é dentro do casamento, meus irmãos. O nosso Deus é santo, Ele nunca abriu mão da sua santidade, Ele nunca abriu mão 1 centímetro da sua pureza. E Ele está dizendo à igreja de Pérgamo: permaneçam fiéis, não cedam essa doutrina de Balaão, expulsem essa doutrina do inferno, aonde ensina vocês a comer coisas sacrificadas a ídolos, ensina vocês a se prostituírem, diz que todo prazer é lícito. Não. O prazer sexual é lícito dentro do casamento. Fora do casamento é maldição, é pecado, há condenação para os que fazem essas coisas. Depois que ele apresenta os pecados da igreja, ele também mostra a solução. Meus irmãos, eu paro aqui e faço a seguinte observação: como é maravilhoso o nosso Deus. Ele confronta o pecado, ele é severo para confrontar o pecado, porque ele sabe que o pecado pode afastar o homem eternamente dele. Mas o mesmo Deus que confronta o pecado, ele mostra a solução, ele mostra sua saída, sua graça. Ele mostra que há uma saída para aqueles que estão em prostituição, para aqueles que estão longe do caminho dele. Qual é a saída? Está aí no versículo 16, olha aí a saída: portanto, arrependam-se. Glória a Deus. A palavra arrependimento é mudança de pensamento. Quando a Bíblia fala sobre arrependimento, é você se entristecer pelo pecado, é você confessar os seus pecados e é você deixar esses pecados. Cristo está chamando você à mudança, chamando você ao arrependimento. Abandone a vida de prostituição, abandone a vida de parceria com o mundo. Não, eu sou crente aqui, mas quando eu tenho oportunidade eu vou para o mundo. Não faça, cuidado com isso. E ele dá uma advertência, né? No versículo 16 ele diz: se não... Estou em Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrependo-se. Se não, irei até vocês, sem demora, rápido, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembra que eu falei que a espada pode ter um sentido positivo e negativo? Está aqui o sentido negativo. O sentido positivo é a autoridade de Deus, a majestade, o poderio de Deus sobre todas as coisas, com o poder da sua palavra. E o negativo é que se Ele quiser nos punir, irmãos, Ele nos pune. Se Ele quiser nos castigar, Ele nos castiga. Ele é o nosso Pai, meus irmãos. Quando nós estamos errados, Ele pode puxar a nossa orelha quando Ele bem quiser. Ele está dizendo: arrependa-se. Pastor, eu não quero saber de arrependimento não. Pois se prepare para a espada de Deus, que ela vai pegar você. Se você for crente, né, vai pegar você. Agora, se você não for, pode continuar aqui, que a condenação eterna está esperando por você. Mas quando a gente é um crente, irmãos, e começa a namorar com o mundo, o nosso Pai vem nos disciplinar. E tem mais, Ele diz: eu vou sem demora. Está aí no versículo 16: eu vou sem demora castigar, punir vocês com a espada da minha boca. Lembrando que a espada de Deus não é afiada. Quando a espada de Deus ela pega um crente desobediente, é para torná-lo mais santo, mais puro, mais temente a Deus. Para encerrar a reflexão de hoje, além da... Ele se apresenta à igreja, elogia a sua igreja, mostra o diagnóstico da igreja, as falhas dela, a saída para aquela igreja deixar esse pecado, abandonar a doutrina de Balaão dos nicolaítas, ele mostra a saída com o arrependimento, mas ele faz promessas. Ele faz promessas a essa igreja se ela ouvir os conselhos de Deus, se ela atentar para as orientações de Deus. Há 3 promessas aqui, muito interessantes por sinal, está no versículo 17. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, a primeira promessa: ao vencedor darei do maná escondido. O que é esse maná escondido? Lá em João capítulo 6, Jesus já disse isso. Ele diz: eu sou o maná.
Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo à igreja de Pérgamo: sejam fiéis, abandone o pecado de vocês, porque se vocês permanecerem fiéis ao maná escondido, eu serei o maná para vocês. Vocês terão prazer e satisfação na minha presença quando chegar no céu. Vale a pena ser fiel, porque é um maná escondido esperando por aqueles que são fiéis. Maná é o próprio Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Logo depois ele dá a segunda promessa. Ele diz: também lhe darei uma pedrinha branca. O que seria essa pedrinha branca? O contexto da época, existia nos tribunais, havia duas pedras para sentenciar alguém. Havia uma pedra preta, aonde você era condenado, colocado na sua frente, uma pedra preta, aonde você era condenado e imediatamente você ia para a prisão. E havia uma pedra branca, que era de absolvição. Você foi absolvido do julgamento e você podia ir livre para a sua casa. Quando Jesus diz assim: eu lhe darei uma pedrinha branca, ele está dizendo, além de você ser perdoado, absolvido, você terá acesso, glória a Deus, você terá acesso à presença de Deus nos céus. A pedrinha branca, ela diz respeito à absolvição que tivemos da parte de Deus, o perdão de pecados que tivemos da parte de Deus, e agora nós temos livre acesso, glória a Deus por isso. Ele está dizendo: eu prometo a vocês que há um maná escondido, há uma pedrinha branca para cada um de vocês ter acesso livre à minha presença quando você estiver no céu. Por isso que ele diz: ao vencedor. Por último, ele diz assim: sobre essa pedrinha, o novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pastor, o que seria esse novo nome escrito, o qual ninguém conhece? Acredita-se que diz respeito à intimidade, esse nome, novo nome. Cada um de nós teremos um novo nome no céu. Mas por que só você e Jesus conhecem? Acredita-se que diz respeito à intimidade que Cristo terá com cada um de nós, individualmente. Meus irmãos, a maneira que eu amo a Cristo, tenho intimidade com Cristo, é diferente de você. E no céu? No céu não será diferente. Cristo, ele terá uma intimidade com toda a sua igreja e ao mesmo tempo individualmente. É um relacionamento íntimo com cada um de nós e ao mesmo tempo com todos. Ele está dizendo assim: vocês terão um novo nome. E tem mais, só vocês saberão esse novo nome. É uma intimidade, uma comunhão que ele promete a todos aqueles que são fiéis. Ele diz: ao vencedor. Pastor, quem é o vencedor? Aquele que é fiel, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que se arrependeu dos seus pecados. Por isso, meus irmãos, que o tema da mensagem de hoje é: vigie, tenha cuidado, os perigos da falta de vigilância. Sejamos, pois, fiéis a Deus, obedientes a Deus e santos, pois só assim chegaremos nos céus. Lino Baterias é nosso lojão, fazemos entrega em seu domicílio, nem nos feriados cessamos o auxílio para satisfazermos nossa região. Sábado e domingo é o nosso plantão, 24 horas pode nos ligar. Nossos vendedores sempre vão mostrar preços excelentes, qualidade pura com o atendimento que você procura. Lino Baterias, o melhor lugar. Rua Felipe Camarão, no bairro Aeroporto, em Mossoró. Plantão 24 horas, sábado, domingo e feriados, atendendo Mossoró e região. Fone 988974464. Lojão da Fábrica. Lino Baterias, o melhor lugar para comprar a bateria para o seu veículo. Podemos ver que as profecias estão se cumprindo. Tudo que um dia Jesus falou está acontecendo. O que aconteceu com Jesus lá no templo em Jerusalém
há muito tempo está acontecendo nos nossos também. Estão esquecendo do céu e focados aqui. Estão pensando que o meu Jesus não vem mais. Estão juntando tesouros que ficam na terra, mas a juntar tesouro no céu quase ninguém quer mais. O que impera é a falta de amor e a hipocrisia. Estão brincando, estão zombando do Deus poderoso. Estão fazendo do santo uma mercadoria. Eles não sabem que isso é tão perigoso. O que alguns chamam de igreja e de obra de Deus nem se parece com aquilo que Jesus falou. Irão descobrir e quem mudou foram eles. Meu Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Suas palavras ecoam na eternidade. Deus não mudou. Deus não mudou. Tudo que Ele falou é a pura verdade. Meu Deus não mudou. Deus não mudou. Suas palavras ecoam na eternidade. Deus não mudou. Deus não mudou. Tudo que Ele falou é a pura verdade. Os homens foram quem mudaram. Meu Deus não mudou. Finalizando, dizemos a cada um dos nossos ouvintes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Acabamos de apresentar mais uma edição do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. O nosso convite para estarem conosco no próximo programa.
Até lá!